Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. É o nosso encontro diário para escutar a Palavra de Deus. Os padres da Igreja utilizavam uma imagem bonita que nos ajuda a compreender a importância da Palavra de Deus na vida de quem crê. A Palavra é como um pão, e um pão não se come inteiro, mas deve ser repartido para que sirva de alimento. Assim também é a Palavra de Deus, um pão a ser repartido e compartilhado com a comunidade de fé. E nós precisamos deste alimento para manter a nossa vida saudável. Por isso, meu irmão e minha irmã, criemos ocasião honesta e oportuna para escutar e refletir a Palavra de Deus. Este é um momento em que temos diariamente a oportunidade de escutar a Palavra de Deus. Mais uma vez eu te convido, abra o seu coração e os seus ouvidos e acolha a mensagem que Deus dirige ao seu coração no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois, põe a água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lava-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir é bastante conhecido. Certamente já o escutamos muitas vezes, mas nem por isso ele deixa de nos trazer uma mensagem nova e necessária para a nossa vida. Nós escutamos esse trecho da Sagrada Escritura que ilumina este momento importante. Na celebração de hoje à noite, nós iniciamos o Tríduo Pascal. São os 3 dias que a Igreja celebra como se fosse o único dia, o grande dia da nossa fé, quando celebramos o mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. A Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. Portanto, este é o trecho que abre o Tríduo Pascal. E o que nos ensina esse trecho do Evangelho?
Primeiro, esta consciência de Jesus de que a sua hora chegou. Como nós sabemos no Evangelho de São João, a hora para Jesus é a hora da sua prova final, é a hora da sua morte de cruz, quando ele passa deste mundo para o Pai. E o que faz Jesus neste momento final da sua vida terrena? Ele deseja celebrar com os seus discípulos a última ceia. E ali, nesta última ceia, Jesus dá a seus discípulos os ensinamentos fundamentais que eles deverão carregar consigo por toda a sua vida. E quais são estes ensinamentos dados por Jesus nesta ceia derradeira que ele celebra com os seus discípulos? O Evangelho diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é muito importante isso que o Evangelho sublinha: amou-os até o fim. Isso para nos ensinar que o amor de Deus é irrevogável. Uma vez que Deus nos amou, Ele não pode voltar atrás. É um amor irrevogável. É por isso que Jesus assume até as últimas consequências, porque o amor não pode voltar atrás. Nós também, uma vez que escolhemos Jesus, deveríamos fazer esta mesma escolha. O amor é irrevogável. O amor não nos permite voltar atrás. Por isso o amor suporta tudo. E é justamente isso que vai nos ajudar a compreender o mistério da cruz. Porque Cristo não sofreu a cruz pela cruz, a morte pela morte. Mas Jesus suportou a dor e o sofrimento da cruz por amor. Jesus assumiu a morte por amor. Esta é a chave de leitura para compreender o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É este o amor que nós devemos alimentar dentro de nós. Um amor irrevogável, um amor que não volta atrás, um amor que não tem limites. Portanto, estando ali, à mesa durante a ceia, e o Evangelho diz que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o projeto de entregá-lo, Jesus, sabendo que era o momento final da sua vida terrena, ele realiza um gesto muito bonito. O Evangelho diz: levanta-se da mesa, depõe o manto. O manto é símbolo do poder. Jesus tira o manto e coloca uma toalha. Isso é bonito, porque a toalha é símbolo do serviço. Portanto, depõe, tira o manto, símbolo do poder, e coloca uma toalha, que é símbolo do serviço. E começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ele que é mestre, esvazia-se de si mesmo para lavar os pés dos seus discípulos. E aí aparece a figura de Pedro, que representa muito cada um de nós. Pedro se coloca inteiramente contrário a essa atitude de Jesus. Senhor, tu me lavarás os pés? No sentido de dizer, nunca, jamais me lavarás os pés. E será por que Pedro tem esta resistência de não permitir que Jesus lave os seus pés? Certamente porque Pedro sabe da consequência disso. Uma vez que ele aceita que Jesus lave os seus pés, ele também, como discípulo de Jesus, deverá seguir o mesmo caminho do serviço, de lavar os pés uns dos outros. Nós também, muitas vezes, não queremos viver a nossa vida cristã pautada pelo serviço. Mas é interessante o que Jesus diz a Pedro: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E aí então parece que Pedro ainda não compreende, né? Porque diz, então, não lave somente os pés, mas a cabeça e todo o corpo. E a resposta de Jesus: quem já se banhou não precisa de banho. Pedro está falando simplesmente do aspecto material. E Jesus está falando de um elemento mais profundo, interior. Às vezes é da impureza do coração. Tanto que ele diz, nem todos estáis limpos, porque sabia que um deles deveria entregá-lo. Estava com o coração cheio de maldade. Portanto, é preciso lavar os pés uns dos outros. E o finalzinho do Evangelho nos ensina justamente isso. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou.
Se, portanto, eu, o Mestre Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. É importante, meu irmão e minha irmã, a gente se lembrar, porque isso serve também como chave de leitura para a Eucaristia que nós celebramos hoje. Jesus, antes de repartir o pão com os seus, lava os pés dos seus discípulos. Isso para mostrar que a Eucaristia, sem a dimensão do serviço aos irmãos e irmãs, se torna comprometida. A Eucaristia nos leva necessariamente ao serviço aos irmãos e irmãs. Seria um esvaziamento do verdadeiro sentido da Eucaristia se nós recebêssemos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sem nos comprometer em colocar a toalha e lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que vós também façais o mesmo. Portanto, meu irmão e minha irmã, olhemos para o Mestre Jesus Cristo e coloquemo-nos a serviço uns dos outros. Jesus, na última ceia, dá este ensinamento tão importante aos seus discípulos, que é o mesmo ensinamento que Jesus dá a cada um de nós no dia de hoje: o serviço aos irmãos e irmãs. Colocar a toalha, nos debruçar diante do irmão e lavar os seus pés. Queremos, neste momento final deste nosso encontro, nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração confiante a Ele, pedindo o dom de servir aos irmãos e irmãs. Divino Pai Eterno, nós te pedimos no dia de hoje, quando celebramos a ceia derradeira de Teu Filho Jesus com os seus discípulos, a graça de também saber nos cingir com a toalha do serviço, nos colocar nos pés dos irmãos e irmãs mais necessitados, nos dispor para servi-los, assim como Teu Filho Jesus se dispôs a servir quem tanto necessitava. Te agradecemos, Pai Eterno, por esta oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho de Teu Filho, que nos encoraja a viver bem a nossa vida de fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.